Esta é a mensagem das cartas do tarô para dia 28 de julho de 2026, terça-feira. Vamos entender juntos aqui quais são as perspectivas nas finanças, no trabalho, nas relações, na saúde, no conselho, na espiritualidade. Então, vamos chegando aqui comigo. E se você ainda não me conhece, eu sou a Tami e todos os dias eu tô por aqui para te trazer essa mensagem, compartilhando com vocês. Então, já ativa as notificações, ativa o sininho para você não perder o horário quando eu postar, para você poder entender melhor quais são as tendências desse dia e poder saber como lidar com algumas circunstâncias. Talvez pode ser útil, pode te ajudar. É para isso que eu faço aqui, para ser útil de alguma forma. Então, nas finanças, nós temos a torre. E a torre aqui, ela fala sobre mudanças que proporcionam uma reestruturação. Ou seja, é possível que aconteça alguma intervenção que acabe acabe acontecendo para romper algumas estruturas e sistemas que não estão mais sustentando, ou seja, talvez alguma organização, algum modelo de gestão, enfim, que possa não estar sendo mais tão consistente. E aí, para que isso possa se reestruturar, que possa proporcionar uma base mais sólida, assim, né, para não para não se quebrar tão fácil mais, assim, né, para poder se seguir e tal, para ter esse alicerce mais firme, aí a gente percebe que talvez precisa de alguma mudança aí de estruturas na questão financeira, certo? Para poder ter um pouco mais de base, um pouco mais de solidez, né? Então, aqui no trabalho nós temos o 2 de copas, que pode trazer alguma reunião, alguma ligação, né? Não precisa ser presencial especificamente, pode ser por chamada. E pode ser algum contrato, pode ser algum contato, inclusive, pode ser alguma conciliação, principalmente de interesses, né? Pode ser que alguém te procure pedindo aí algum apoio, algum suporte, ou que tenha interesses no teu trabalho, que tenha interesse, que tem algumas afinidades com o que essa pessoa também espera. E vocês dois podem estar, né, um querendo o que o outro quer, assim, um querendo o que o outro tem a oferecer, no caso, né? Um querendo o que o outro tem a oferecer. Então, se torna uma troca fluida, uma negociação muito fluida, que pode proporcionar aí, né, algum benefício, pode proporcionar, de fato, algum tipo de suporte, alguma ajuda, algum apoio. Chega, de alguma forma, pode acontecer aí de você perceber, inclusive, que está mais fácil de negociar, as pessoas podem estar mais propensas a fluir essa negociação e tal. E aqui nas relações nós temos o 7 de copas, que saiu ontem de novo, né? Saiu ontem e hoje saiu de novo. Então fala sobre a nossa imaginação, sobre a nossa criatividade, sobre alguns planos e também sobre expectativas que podem ser criadas, né? Talvez você esteja já imaginando aí algo que você vai fazer ou planejando aí algumas coisas e criando algumas expectativas sobre o que você quer, sobre o que você deseja. E também pode acontecer de você ficar meio disperso, né? De você talvez ter tantas opções, tantas coisas, e isso acabar te distraindo um pouco, né? Te tira um pouco o foco, né? Então, cuidado também com alguma situação, né? Cuidado não, mas atenção para situações que podem confundir você, até porque, assim, se você tá pensando em muita coisa, né? E não escolhe uma delas, assim, para realizar, ou enfim, quem muito quer, nada tem. Então, às vezes você tá planejando várias coisas, pensando em várias coisas, mas não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, é importante ter esse discernimento de poder estar prestando atenção, assim, no que pode estar sendo útil e também no que pode entreter de alguma forma, né? Que também essa energia fala sobre o entretenimento, sabe? Sobre a gente achar algum entretenimento, se entreter de alguma forma a si mesmo, assim. Talvez até um entretenimento que
vai ser um entretenimento mais sozinho, né? Mais individual, você assistindo alguma coisa ou você se entretendo com algo, sabe? E aqui na saúde, na espiritualidade, nós temos o 10 de bastos e ele vai falar sobre as costas, sobre a coluna vertebral. E aí pode ser, né? Alguma questão assim de postura, de peso, né? Às vezes tá carregando um peso, ou às vezes tá usando uma roupa desconfortável, assim, que tá apertada, que tá, né? Ou tá carregando muito peso, ou tá fazendo muito esforço com a coluna. Então, prestar atenção também aí nessa questão, nessa parte. E na espiritualidade, essa energia fala sobre razões para seguirmos adiante, e sobre termos disciplina, sobre termos responsabilidades, porque realmente acho que é importante sim que a gente saiba pedir ajuda quando necessário, quando a gente precisa, quando é conveniente ou necessário, ou enfim, quando é usual pedir ajuda. Mas o 10 de bastos também nos lembra que tem algumas coisas que a gente tem que fazer sozinhos, que são responsabilidade nossa. E que a gente tem que ter perseverança para seguir em frente, se a gente quer realmente chegar ali no objetivo, se a gente quer conquistar algo, chegar em algum objetivo, né? E aqui no conselho, gente, tá muito especial esse conselho. Nossa, assim, ó, o 6 de bastos, ele vem nos lembrando de nós sabermos admirar a nós mesmos. E aqui é um assunto muito polêmico, delicado. Sabe por quê, gente? No mundo atual, a gente percebe o seguinte: quando uma pessoa se sente confiante, quando uma pessoa aprecia a si mesma, né, e tem orgulho de si, a pessoa às vezes é vista como prepotente, né? E isso de uma forma muito banal, gente. Por quê? Porque o povo está acostumado a. Olha só que inversão, né? Olha só, gente, que inversão de papéis, que inversão de coisas, inversão de valores, né? Porque o certo seria a gente ter essa confiança em nós mesmos, essa autoestima, e não falar mal de nós, não nos autodepreciarmos, né? Que a gente costuma diminuir as nossas qualidades, falar mal de nós mesmos, ou julgar nós mesmos, e enfatizar também algum defeito, alguma coisa que às vezes nem é permanente, às vezes você pode mudar também, sabe? Então, assim, que inversão de valores que a gente tá acostumado a fazer piada, a se criticar, a falar mal da gente. E quando a gente fala bem, quando a gente se sente bem, quando a gente tem uma boa autoestima, as pessoas às vezes julgam, as pessoas não acham legal porque elas não aprenderam também a se valorizar, né? A ter essa autoestima por si. E muitas, eu vou dizer uma coisa, uma verdade agora, que pode até doer, né? Mas assim, muitas dessas pessoas que não têm, às vezes, essa autoestima própria, elas ficam esperando que outras pessoas elogiem, ficam esperando esse valor vindo de outras pessoas. E isso tá errado, gente. Por isso que a gente tem que ter a nossa própria autoestima, da gente saber das nossas qualidades, do nosso valor, do nosso, né, da nossa capacidade. E assim, não nos tornarmos essas pessoas assim, né, que se sabotam, porque essas pessoas acabam se sabotando, né? E, e aí tem gente que justamente não tem essa autoestima e aí fica esperando que alguém elogie, fica dependendo da aprovação dos outros. E não é assim que a gente deve ser, né? Se a gente vai depender da aprovação do outro, do elogio do outro e não se sentir aquilo que a gente é, que a gente, né, se enfim, né, na nossa autoestima, a gente vai se tornar pessoas assim mendigas de afeto, né? Mendigos de afeto, assim, que vão ficar sempre esperando que as pessoas elogiem, sempre querendo elogio dos outros. E isso acho que é até pior do que ter uma própria autoestima, né? Quando você tá dependendo de outras pessoas virem te elogiar, quando tá sempre querendo que alguém te elogie, sempre querendo que alguém fale uma coisa positiva. Vamos repensar nisso, e o 6 de bastos vem nos lembrando sobre admirarmos a nós mesmos e não nos autodepreciarmos, tá? Essa é uma mensagem coletiva, pode talvez não fazer tanto sentido, mas espero que possa ser útil.
E se você precisar de um direcionamento específico, particular e personalizado, entre em contato comigo, que a gente pode conversar e eu consigo entender melhor de que forma eu vou poder te ajudar através das cartas. Agradeço a companhia, não esquece de deixar o seu like, de seguir o perfil aqui, seguir o canal. E se você está no Spot, deixa a sua avaliação com 5 estrelas. Se você está no YouTube, já segue o canal e também compartilha com alguém, gente, se foi útil para você também, que às vezes pode ser uma palavra que alguém está precisando ouvir. E abençoado seja você. Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.